podcast sobre a estrutura da sociedade, seus poderes e valores. No episódio de hoje, vamos discutir um tema importante para pensarmos a luta das mulheres nesse mês de março, em que se comemora, no dia 8, o Dia Internacional da Mulher. A partir de trabalhos de historiadoras e antropólogas, iremos refletir sobre um tema em particular: a opressão das mulheres. Acabar com todas as formas de opressão, sejam as opressões do tipo econômicas, sociais ou simbólicas, é parte importante dessa luta. No entanto, qual o lugar da opressão na história das mulheres? Seria a experiência da opressão o que une todas as mulheres do mundo? E por isso, elas deveriam lutar lado a lado por direitos e melhores condições sociais? Vamos entender essas questões. Continue conosco e ouça agora a professora Paula Lacerda, professora de Antropologia da UERJ. Conta a história que no dia 8 de março de 1857, trabalhadoras de uma fábrica em Nova York fizeram uma greve para reivindicar melhorias em suas condições de trabalho. Elas lutavam por redução na carga horária, direito à licença maternidade e a equiparação dos seus salários com os salários que os homens na mesma função recebiam. Trancadas na fábrica onde protestavam, mais de 100 mulheres morreram. Desde esse acontecimento, que é a versão mais conhecida em torno do dia 8 de março, houve muitas transformações em torno dos direitos das mulheres no Brasil e no mundo. Recentemente, por volta de 1980, contribuições do ativismo de mulheres negras desafiavam a ideia de unidade por trás da categoria mulheres. Não só não seríamos todas iguais, como os caminhos para a garantia de direitos seriam também diferentes. Como isso ocorreu? Em abril de 1977, o coletivo Rio com Barri, formado nos Estados Unidos por mulheres negras e lésbicas, aponta o racismo de movimentos feministas compostos por mulheres brancas. Esse coletivo declarou-se ativamente comprometido com a luta contra a opressão racial, sexual, heterossexual e de classe, diferentemente das feministas brancas. Na crítica das mulheres negras e lésbicas desse coletivo, as mulheres brancas envolvidas com a luta por direitos desconsideravam as especificidades das suas pautas, colocando-se como porta-vozes de todas as mulheres. Essa postura invisibilizava as negras e vários outros grupos de mulheres. Por exemplo, a reivindicação das operárias por equiparação salarial pode ser considerada uma demanda das mulheres brancas. Isso porque, entre as mulheres negras não recebiam o mesmo salário das brancas, ou sequer conseguiam se empregar em fábricas, ficando com trabalhos não registrados, não acessando direitos trabalhistas. Ainda hoje, as mulheres negras recebem salários menores do que os homens, brancos e negros, e do que as mulheres brancas. Um dado que reforça essa questão racial é o de que os homens negros recebem salários menores do que mulheres brancas. Assim, em resumo, o coletivo foi pioneiro no movimento de questionar o que estamos dizendo quando utilizamos a categoria mulheres. Estamos falando de um grupo com as mesmas necessidades? Os desafios para as mulheres são os mesmos a ponto de podermos todas lutar juntas? Talvez a ideia de que todas as mulheres sofrem de opressão, ainda que de diferentes formas, tenha sido o que unificou nossas experiências. Lutar contra a opressão sexual, racial, heterossexual e de classe vem sendo parte das ações políticas de coletivos de mulheres de diversos tipos e origens. Seria, então, a experiência da opressão, em sua diversidade, o que estimula a luta das mulheres? Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Mais respeito, sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se tavam querendo peso em
John tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona, que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Em seu famoso estudo A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, de 1884, Frederick Engels argumenta que a divisão da sociedade de classes coincidiu com a hierarquia entre os homens e as mulheres. Ou seja, segundo o pensador, antes da sociedade de classes não havia opressão dos homens sobre as mulheres. Apesar da discussão histórica que esse autor propõe, para as autoras que apresentariam as bases do que hoje é considerado parte do pensamento feminista, a opressão das mulheres pelos homens era um fenômeno universal. Simone de Beauvoir, por exemplo, afirmou que a mulher sempre teria sido o segundo sexo, título de seu trabalho mais famoso de 1949. Nessa obra, como o título sugere, a autora afirma que, apesar de não haver qualquer diferença entre homens e mulheres em termos das suas capacidades, os homens tornaram as mulheres o outro da sociedade, ou seja, o diferente, o misterioso, enquanto o indivíduo, o sujeito padrão, seria o homem. Com isso, a gente enxerga aí a produção de hierarquias sociais que não estão baseadas em elementos da natureza, que não possuem comprovação científica, mas que nem por isso deixam de existir. Voltaremos a esse ponto adiante. Bem, assim como não existem diferenças comprovadas pela ciência que justifiquem as desigualdades sociais entre homens e mulheres, não existem justificativas para a desigualdade entre brancos e negros. Lélia Gonzalez, filósofa e antropóloga brasileira, ativista negra e feminista, explica que a posição social hierarquicamente inferior das pessoas negras na sociedade brasileira se deve a processos políticos muito concretos, como a tese de que as pessoas negras seriam naturalmente integradas à sociedade de classes por meio da industrialização. Ou seja, após a abolição da escravatura, não houve ações políticas efetivamente preocupadas em garantir a equidade social. Termos como anomia social e cultura da pobreza, como a autora vai discutir, deram uma aparência de categorias científicas ao que, na verdade, era o resultado de escolhas políticas. Esses estudos nos ajudam a compreender duas coisas. A primeira é que o tema da opressão e da hierarquia esteve colocado desde o início das reflexões sobre a sociedade. E a hierarquia entre homens e mulheres, ou a opressão dos homens sobre as mulheres, também era tema de reflexões e problematizações. A segunda coisa é que o motivo ou fundamento da hierarquia não tem causas naturais, tampouco científicas. Então, nossa pergunta nesse episódio é: por que a opressão parece tão frequentemente nas relações de gênero? Para a mulher negra, o lugar que lhe é reservado é sempre o lugar menor, né? É o lugar da marginalização, é o lugar do menor salário, é o lugar do desrespeito com relação à sua capacidade profissional. A antropóloga britânica Mary Stratton apresenta contribuições instigantes para o nosso debate sobre a forma como enxergamos a experiência de mulheres ao redor do mundo. A autora realizou pesquisa na Melanésia, na Oceania, junto a povos originários. Em um dos povos estudados, as mulheres tinham suas próprias poupanças, eram conhecidas como boas administradoras e eficientes guardadoras de dinheiro, enquanto os homens eram considerados perdulários, gastavam demais. No outro povo, as mulheres e os homens também trabalhavam juntos, mas diferentes daquele primeiro povo eram as mulheres consideradas as gastadoras. Elas não ficavam com o dinheiro do seu trabalho, elas entregavam para os homens. A antropóloga afirma que a diferença entre os dois povos tem a ver com a participação das mulheres nos assuntos públicos e discute o limite dos direitos que elas teriam sobre a riqueza que produzem. Nesse ponto, a autora apresenta um argumento importante, que é o seguinte:
O ponto de vista de que as mulheres devem ter o direito de ficar com o produto do seu trabalho tem a ver com noções nossas, ou seja, noções ocidentais e capitalistas, sobre o que são direitos e o que é a propriedade. Olhando com nossos princípios e valores para essa dinâmica social, muito provavelmente enxergaríamos algumas dessas mulheres da Melanésia como oprimidas, destituídas de algo que é direito delas, que é o dinheiro fruto do seu trabalho. Nessas sociedades, como também a nossa, a divisão de gênero é um importante aspecto da organização social. Portanto, a sensação é a de que os homens estão se apropriando do trabalho das mulheres. No entanto, essa sensação só existe porque a ideia de propriedade é algo muito central entre nós. Tanto quanto as relações de gênero entre homens e mulheres, as ideias em torno da propriedade são estruturadas a partir de categorias e de formas de pensamento. Assim, a nossa visão crítica sobre hierarquia social, em que aos homens são atribuídos papéis e valores considerados superiores aos das mulheres, não pode ser automaticamente ampliada para outros contextos. A opressão do homem sobre as mulheres, apesar de muito concreta em alguns contextos, depende da forma como compreendemos noções básicas, como propriedade, direito, autonomia e dependência. Com isso, não estamos dizendo que não existem situações de opressão e de subordinação. Elas existem e podem ser confirmadas em assimetrias, como os salários desiguais. Quando dizemos que a opressão tem a ver com hierarquia e com desigualdade de acesso a itens socialmente valorizados, estamos falando de sociedades de classe. E nem todas as sociedades estão organizadas em classes sociais, como nas sociedades capitalistas. Nas palavras de Mary Stratton, como podemos achar as mulheres como destituídas do direito de propriedade sobre seu próprio dinheiro, quando esses direitos nem mesmo foram concedidos a elas? Uma outra pesquisadora que também questionou a suposta universalidade de valores ocidentais sobre os direitos das mulheres chama-se Laila Abu-Lughod. Em seu ensaio, As Mulheres Muçulmanas Precisam Realmente de Salvação? Essa autora reflete sobre a relação entre os discursos midiáticos e as ações do governo dos Estados Unidos do Afeganistão. Para a autora, esses discursos estão baseados em construções discursivas e imagéticas que apresentam as mulheres afegãs como se elas fossem prisioneiras de uma cultura opressora, da qual elas precisariam ser salvas pelos homens brancos ocidentais. Em outras palavras, a autora demonstra como uma retórica colonial utiliza ideias de liberdade, igualdade e direitos, que são limitadas e acabam sendo utilizadas na justificativa de uma guerra ao terror promovida pelos Estados Unidos. Outra autora que também refletiu sobre como nossos valores influenciam as nossas perspectivas em torno do que podem ser os direitos das mulheres é Saba Mahmood. Essa autora se pergunta como especificidades históricas e culturais influenciam análises de políticas e projetos feministas. Para ela, que também é antropóloga, as feministas ocidentais só conseguem atribuir autonomia intelectual e capacidade de ação aos atos que buscam questionar ou romper com as normas sociais. Isto é, Mahmood denuncia que a noção de agência é frequentemente tomada pela teoria sobre movimentos sociais como sinônimo de resistência e subversão. Para questionar esse raciocínio, a autora utiliza sua pesquisa com um grupo de mulheres religiosas do Islã. Assim, ao invés de pensar nessas mulheres como reféns de um sistema político e cultural opressor, Mahmood as apresenta como pessoas que escolhem deliberadamente viver de acordo com valores morais diferentes daqueles enaltecidos pelo Ocidente, como, por exemplo, a modéstia.
Em suma, o que a autora nos instiga a refletir é sobre como um desejo por seguir as normas sociais é tão legítimo e subjetivo quanto a vontade de transgredir. I came to win, to fight, to conquer, to thrive. I came to win, to survive, to prosper, to rise, to fly. Os estudos das antropólogas Mary Stratton, Laila Bulugod e Saba Mahmood, que pesquisaram sociedades não ocidentais, lançaram luz na própria forma como as feministas ocidentais concebiam a situação da mulher no mundo todo. Como já comentamos nesse episódio, provocações do feminismo negro e lésbico haviam trazido, anos antes, essa mesma problematização, apontando que as experiências das mulheres brancas não poderiam ser tomadas como parâmetro para todas as outras mulheres, desconsiderando recortes de raça, classe e sexualidade. Mas então, o que todas as mulheres têm em comum, senão a experiência compartilhada da opressão ou um lugar secundário na vida social? Essa pergunta só pode ser respondida contextualmente. Ou seja, não temos uma única categoria para sintetizar o que as mulheres são e pelo que lutam. Em vez disso, temos muitos caminhos e muitas respostas possíveis para compreendê-las em suas particularidades. Nesse mês de março, que celebra o Dia Internacional das Mulheres, convidamos vocês, nossas e nossos ouvintes, a enxergar as lutas das mulheres a partir desse prisma. As particularidades de suas histórias, seus contextos e desafios. Girl, there they go again. You mean to tell me they at it again? Child, it's a daily occurrence every 2 weeks. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back. Esse foi o nosso episódio sobre a luta das mulheres e os sentidos da opressão. Discutimos a produção de feministas de diferentes campos do conhecimento, da antropologia, da filosofia, da sociologia e da história. Embora as experiências de opressão sejam comuns a muitas mulheres no mundo todo, não é ela que torna universal a categoria das mulheres. Apesar de a ideia de opressão ter sido significativa para a mobilização das mulheres, é importante não generalizarmos essa perspectiva, mas sim estarmos atentas para a diversidade das experiências das mulheres. O que cada uma vive, individualmente ou com seu grupo de identificação, é o que move a luta das mulheres na direção de um mundo melhor. Campo, um podcast sobre a estrutura da sociedade, seus poderes e valores. Produção, Rádio UERJ e Instituto de Ciências Sociais da UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.